Vamos ler a palavra onde o Senhor põe avante. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, no capítulo 16. Irmãos, 16 de Mateus, no verso 13, onde tem o título A Confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, e outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos príncipes e dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E ele, também voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esses versos. É uma parte bastante importante da palavra de Deus que o Senhor Jesus quis saber dos seus discípulos o que eles achavam dele. Seria como uma pergunta assim, uma pesquisa. Eles lá falam uma coisa, e que vocês falam? Então ele perguntou: o que dizem os homens ou as pessoas que nos ouvem, o que é que eles dizem de mim? Eles disseram: um diz que tu és João Batista, outro Jeremias, outro Elias, outro um dos profetas que ressuscitou e que está fazendo os milagres. É isso que dizem. Então o Senhor ouviu e disse aos discípulos: e vocês, que estão próximos de mim e que ouvem, estão sempre comigo, o que dizem vocês que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, disse: nós dizemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso foi uma descoberta, uma revelação, queridos irmãos, que Deus deu a Pedro. Porque os irmãos encontram na palavra que muitas coisas da palavra eles não entendiam. E eles não sabiam que ele era o Cristo. Pode estar certo do que Deus está dando. Os irmãos querem ver uma passagem? Quando ele, no mar, ele falou para o mar: aquieta-te, onda, aquieta-te, e vento, aquieta. Um discípulo virou para o outro e disse:
quem é este? Não está lá escrito? Quem é este que fala com o vento e o vento lhe obedece? Quem é este que fala com o vento e o vento lhe obedece? Então, queridos irmãos, eles mesmos andavam com o Senhor e não se apercebiam. Tinha a palavra que o Senhor tinha falado para eles, e a palavra mesmo diz, e o Senhor falava isso, e eles não entendiam, porque isso ainda não tinha sido revelado. Nem todas as coisas que eles ouviram e que Cristo falou, foi revelado ao ponto deles entender. Então, havia uma dificuldade, porque a fala do Senhor não é uma fala, ou não era uma fala como os homens falam, ou como os homens interpretam. Ele falava de uma forma mais profunda, mais abrangente, mais misteriosa. Tanto é que quando ele falou a parábola do joio, diz que essa parábola do joio, quem que é o joio? Quem é que somos nós? Quem é que vai para o celeiro? Também não entendia. Veja, irmão, estava com o Senhor e não entendia. E é certo o que se passa hoje. Muita irmandade está na igreja, mas ainda não entende plenamente a palavra. Tem muita coisa que precisamos entender. Mesmo estando nos cultos, mesmo congregando, mesmo sendo fiel, mesmo sendo do ministério, ainda não entende tudo. Tem coisa que precisa ser revelada. Tem coisa que precisa ser dada. Então, o Senhor falou para Pedro, ou melhor, Pedro falou para o Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E disse o Senhor para Pedro. Aí o Senhor se alegrou. E disse Pedro, bem-aventurado você, que não revelou nem carne e nem sangue. O que era isso? Você não falou que eu sou da tribo de Davi, que minha mãe é Maria, que meu pai é José e que eu nasci em Belém. Você não falou nada do que dos ramos e da linhagem terrena, só falou do ramo do céu, que eu sou filho do Deus vivo. O teu testemunho, dizia o Senhor com isso, o teu testemunho é maravilhoso. Você entender que eu sou filho de Deus, porque o povo judeu e o povo que ouvia o Senhor não entendia que ele era filho de Deus. Disse o Senhor, eu sou filho de Deus. Se vocês crescem que eu fosse filho de Deus, vocês iam crer em mim também, que eu sou do meu pai é Abrão, e o meu pai é Deus. E vocês acham que Abrão não é teu pai? Não. Sabe quem é o teu pai? Disse o Senhor para ele, o vosso pai é o diabo, que é mentiroso desde o começo do mundo. E não entendia. Então, irmão, a palavra do Senhor ainda é mistério. Nem tudo está descortinado, nem tudo se abriu, nem tudo foi iluminado. Há coisas que a palavra guarda para si, mistérios que ainda serão reveladas. Coisas que a Irmandade quer saber e será dada nos cultos. A hora que a Irmandade menos espera, o Senhor dá uma abertura, uma ciência, uma profecia na boca do ministério e a própria Irmandade vai se surpreender. E o servo que prega também vai dizer, como que eu não entendia isso? Então, aqui o Senhor falou, Pedro abriu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor disse, bem-aventurado você, que não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pedro, o que você entendeu é que o mundo precisa entender. Que ele queria dizer com isso, é que eu não sou um profeta como Jeremias, que eu não sou um profeta como Isaías, que eu não sou como Elias, que eu não sou como João Batista, eu não sou homem,
Eu não sou fruto da terra, eu sou fruto do céu. Que todos os homens nasceram da junção de marido e mulher, e nasceram, e nascemos, mas Cristo não teve o contato do homem, e ela permaneceu-se pura, nasceu por obra e virtude do Espírito Santo. É a mesma virtude que a Irmandade precisa saber hoje, a virtude que te cobriu, a virtude que te converteu, a virtude que te fez entender a graça, não foi as coisas da terra, foi a virtude do Espírito Santo que naquela hora gerou a conversão do Filho de Deus na tua vida. Foi isso que aconteceu. Então, por que foi isso que aconteceu e que nos embasa plenamente para dar essa explicação com convicção? Por quê? Cristo não foi gerado de carne, veio em carne, viveu em carne, mas não gerado pela carne, por obra do Espírito Santo. Outra coisa, veja os irmãos, Maria e José teve outros filhos, mas os filhos de Maria e José, chegou no tempo da vida, foram embora, não ressuscitaram. O único que morreu e ressuscitou foi o que nasceu pela obra do Espírito Santo, Jesus Cristo. E aí é que está o segredo do batismo. A irmã obedeceu, outros da tua família não obedeceu, você que creu, você vai ressuscitar, porque você pegou a obra do Espírito Santo e Cristo nasceu na tua vida. Então, queridos irmãos, assim foi a chegada do Filho de Deus, e ele vindo, trouxe isso para nós. Quem crê em mim não morre, quem crê em mim vive para sempre. Como é isso? Mas ele foi à morte, Cristo foi à morte, mas ele disse, quem crê em mim não morre, eu ressuscito. Então se ele dizia, eu ressuscito, eu vou à morte, mas saio dela, e quem crê em mim não morre, ressuscita. Irmão, olha aqui, nós vamos à morte, terminando nossos dias, nós vamos à morte, porém não morto. Nós vamos, escute, nós vamos dormindo. Crente não morre, quem tem Cristo não morre, dorme, e se dorme não está morto. Quem dorme ao soar do despertador acorda, quem dorme ao soar o sol clareando ele ressuscita. Então está aqui a palavra, nós vamos à sepultura, porém dormindo. Como dormindo? Como é que fala lá? Lázaro não estava morto? Todo mundo chorou perto dele e falou o nome dele, mas a hora que chegou a voz do Filho de Deus, Lázaro levanta e anda. Por que que levantou e andou? Porque Cristo é a voz da ressurreição. Por que a menina de 12 anos, ele disse, a menina não morreu, ela dorme. Menina, te digo, levanta e anda. Talita comi, levanta. Meu pai, o pessoal falou, está morta para vocês. Está morta para vocês, para mim está viva, levanta. E aqui nessa palavra dá origem ao que Deus está dando de explicar a Irmandade. De que jeito? Quando o Senhor ouviu a revelação de Pedro, se alegrou. Diz, mas que coisa, ele descobriu que eu sou o Filho de Deus. Esse homem está iluminado. Disse, Pedro, agora eu vou te confiar uma coisa.
Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra, Cristo. Você é Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, eu vou edificar minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aí ele disse, mas a ti, Pedro, eu te darei a chave da palavra. Você, como ele diz aqui, a ti te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno. Eu te darei a chave do reino do céu. Te darei, quer dizer, você é mais velho, você vai presidir sobre os teus irmãos. Eu te darei a chave do reino do céu. E tudo que vocês ligar, está ligado. E tudo que você desligar, está desligado. Esperem. Aí ele diz, estará desligado. O que é que Pedro ligou? O que é que Pedro desligou? Ele foi na Assembleia de Jerusalém, em 15 de Atos, passou os ensinamentos para a igreja, não comeu sacrificado ídolo, não comeu sangue, a carne sufocada e o adultério. E depois ainda foi lá em 10 de Atos, batizou Cornélio, que era gentil, ligou todos os gentios na graça. Deus deu para ele a chave. O que ligava estava ligado, e o que não estava desligado não estava. Deu para ele também sobre a circuncisão e sobre a incircuncisão. Falou para Paulo, você vai pregar para os gentios, e eu vou pregar por da circuncisão. Os que crerem, vêm. Então abriu a porta do Evangelho para todas as nações do mundo. É isto que está escrito aqui. O que você ligar está ligado, o que você desligar está desligado. Servos do ministério, o ministério que preside, o ministério que serve a Deus, naquilo que Deus der comunhão para se fazer na obra, ligou aqui, está ligado lá, desligou lá, está desligado aqui. Ouviu, irmandade? Creia que o ministério tem a chave para abrir, para fechar, ligar e desligar. Para colocar, para tirar, para edificar e até para derrubar. Ministério tem esse, o que vocês ligar está ligado, e o que você desligar está desligado. Quando Pedro diz, eu não pude resistir à água para Cornélio, porque Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Se Deus deu o Espírito, como é que eu vou negar água? Está ligado e receba que são irmãos nossos. Viu o que Deus deu aqui para ele? Não é simplesmente ligado, é muito abrangente, esta coisa é muito profunda. Tudo que Deus deu para Pedro, irmão, quanta coisa que Deus deu para esse homem, servindo a Deus de coração, um homem simples, podia-se dizer um pescador da mão grossa, mas estava ali um homem de coração puro, um homem que sentiu a revelação. Servo de Deus, você é simples no teu conhecimento, é um trabalhador até do pesado, mas o que está na tua mente é divina, é de Deus. O que você sente vem do alto. Conselho teu, liga. Conselho teu, desliga. Glória a Deus. Querida irmandade, a obra anda por guia do Espírito Santo. Entenderam, irmão? Esta é o santo conselho da palavra de Deus. Então dizia, as portas ligarem será assim por diante. Então disse ele também, eu digo-te uma coisa, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui está uma chave muito grande.
e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que a palavra dirigida, o Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, falando dele, não prevalecerá contra ela. Por quê? Qual é as portas do inferno que não prevaleceu contra o Cristo? É isto. Como que foi? Ele foi à morte e saiu dela. As portas do inferno as portas do inferno prevaleceu sobre toda a humanidade desde Adão. Desde Adão. E a palavra fala: a morte durou no mundo desde Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque a lei veio para salvar, mas a lei não teve força de salvar, os homens permaneceram no pecado e a morte perdurou no mundo. Mas quando veio Cristo, ele aboliu a morte, está escrito: a morte durou até Cristo. Em 16 de Lucas, verso 16, está escrito: e a morte, ou melhor, diz assim, Cristo, falando de Cristo, diz: então a lei e os profetas duraram até Cristo. Daí para frente se esforça o homem para poder entrar no reino do céu. Por que isso? Porque tinha a lei, que o povo estava em dúvida: serve a lei ou serve a graça? Ele diz: a lei e os profetas até João. Depois disso acabou. Não tem mais. Quando vocês pegam lá em Pedro, está escrito: e os homens que serviram a Deus, homens simples e cheios do Espírito Santo, profetizaram pelo Espírito de Deus que neles estava. Dizendo isto aqui, que neles estavam, dizia que os homens guiados por Deus falavam pelo Espírito de Deus. E também trazia esta mensagem. Me foge um pouquinho da mente. Esses homens falavam pelo Espírito de Deus. E disse ainda: e eles anunciavam a glória e o reino que havia de vir. Anunciavam. Por que anunciavam? Anunciavam porque tinha os profetas falado no Velho Testamento. Depois, diz a palavra, até anunciavam, até que a luz e a estrela da alva brilhasse, iluminasse os vossos corações e aparecesse o dia perfeito. Então, quando aparecesse o dia perfeito, que era Cristo, não precisava mais dos faróis e das lamparinas. Vou explicar em detalhe para os irmãos. Quando vocês aqui, todos nós aqui nesse Brasil, quando não tinha energia, nós usávamos lamparina, lampião, candeeiro de cá para lá. Quando entrou a energia, não precisou mais. Cristo foi a luz que veio ao mundo. Quando o sol, que é a luz, Cristo, apareceu, o que acontece nas casas? As mães falam para os meninos: apaga a luz que já clareou, apaga aquela luz, apaga aquela outra, porque a luz chegou. Cristo vê, a luz clareou no coração dos homens, e então a estrela da alva clareou, apagou-se a luz. Aonde que apagou a luz? Está escrito lá em 16 de Lucas 16, e a lei e os profetas duraram até João. Daí para frente anuncia-se o reino de Deus, a luz verdadeira chegou. Então, queridos irmãos, aqui traz esta palavra. E Pedro, então, irmão, recebendo esta mensagem, e Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ele. E de fato não prevaleceu, que ele foi à morte e ressuscitou. Olha a incumbência e a responsabilidade do Filho de Deus. Desde que o mundo é mundo, desde Adão, todas as gerações, todos os homens
terminando o dia eram ceifados, terminava seus dias e não voltava. O único que foi à sepultura e voltou, nosso Senhor Jesus Cristo. Entendam mais, quem que saiu da sepultura? Lázaro ressuscitou, o filho da viúva ressuscitou, Tiquito, em Atos dos Apóstolos, ressuscitou, a menina ressuscitou, os ressuscitados nos dias de Eliseu, que tocou nos seus ossos. Todos foram ressuscitados, mas só com essa diferença: foram ressuscitados, mas tornaram a morrer. Todos foram ressuscitados, mas tornaram a morrer. E o Cristo ressuscitou, marca bem, para nunca mais morrer. João viu ele à direita do Pai, Estevão viu ele de pé ao lado de Deus. Nunca morre, eterno para sempre. A qual condição, irmandade? Põe atenção nisso. Esta condição de ressuscitar e nunca mais morrer é o que vai acontecer com nós. Assim como Cristo ressuscitou e nunca mais morreu, vai acontecer com nós. Nós voltaremos à vida para nunca mais morrer, num corpo eterno, para viver a eternidade com Deus. E agora, continuando esta parte da ressurreição, os irmãos sabem bem que Cristo veio, morreu, ressuscitou, nunca mais morreu. Nós também. Agora, quando fala lá em Hebreus, fala que Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos. O que é ser menor do que os anjos? Ele veio em carne, como nós, como homem, se fez como irmão nosso, e assim por diante na mesma carne, para dar a nós a condição de herdeiro. Porque Paulo escreve, qual é a condição do herdeiro? Primeira coisa, para ser herdeiro, você tem que ser filho legítimo, da carne e do sangue do que tem a herdade. Quem é que tem a herdade? É Deus. Por Cristo nós participamos na carne e no sangue. Somos legítimos herdeiros. Entenderam? Legítimos herdeiros. Então, mas ele, o Cristo, foi feito um pouco menor do que os anjos. Porque até os anjos lá na tentação de Jesus, os anjos o serviram. Os anjos serviçais. E ele, como precisando da ajuda dos anjos, os anjos o serviram. Pronto. Muito bem. E quando terminar esta vida, nós formos à sepultura, nós ressuscitaremos. Mas e os anjos, que foram até maior do que nós e maior do que o Cristo? Como fica? Os anjos, está escrito aos Hebreus. Quem são os anjos? Espírito administrativo que cuidam daqueles que hão de se salvar. Então todos nós temos anjo à nossa ajuda e a nossa proteção, os anjos. Muito bem. Então, quando terminarmos a vida, ressuscitaremos. Quando ressuscitarmos, nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros junto com Cristo. Cristo é herdeiro eterno. Por Ele, somos herdeiros da vida eterna. Continua o quê? Os anjos continuam como anjo e nós seremos herdeiros junto com Cristo. Aí troca a posição. Os anjos continuam anjo e nós como herdeiro. Fomos feitos um pouco menor, mas depois de ressuscitados seremos maior. Está percebendo o que é que Deus fez com a igreja? E a palavra está escrito, isso que eu estou pregando,
Não pensa que é novidade minha, não. Está escrito em 1 de Pedro, e os anjos ministraram isso para nós, não para eles, mas para nós, para essas coisas as quais eles bem desejavam atentar, mas ministraram para nós e não para eles. A riqueza que veio para nós, eles bem queriam, mas Deus jogou em cima de nós. Glória ao nome santo do Senhor. Pega 1 Pedro e leia a Escritura. É preciso ler, é preciso exortar, é preciso ensinar. Aplica-te em ler. Esse negócio de que não pode ler que é perigo, irmão, não tem nada disso não. A letra mata, a letra do Velho Testamento, mas a letra da graça e da palavra é luz para todo aquele que nela crê. Deus seja louvado.